Embora as narrativas do Antigo Testamento girem em torno do povo de Israel, preparando o caminho para o Messias, no entanto, existem muitas situações em que outras nações foram também alvos da visitação de Deus. Esta visitação divina tanto trazia juízo sobre as nações, como também trazia um manifestar da soberania de Deus, conduzindo estas nações. Um exemplo disso é o próprio imperador persa chamado Ciro, o qual, pelas palavras do profeta Isaías, Deus o chama de seu ungido. Além de ser chamado de ungido, Deus afirma que iria tomá-lo pela mão para abater as nações, e nada o poderia o deter, pois Deus iria diante dele, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. É evidente que tudo isso era com o objetivo de guiar de maneira indireta a nação de Israel. Contudo, há um agir de Deus em meio às demais nações nos tempos do Antigo Testamento. Um outro exemplo da ação divina em uma nação diferente de Israel são as palavras dirigidas a Nínive, uma das capitais do Império Assírio. Em dois momentos, Nínive foi alvo das palavras de Deus. Primeiro, por meio do ministério do profeta Jonas, onde, diante da pregação deste profeta, houve um arrependimento de toda a cidade, convertendo-se de todos os seus maus caminhos. Mais tarde, a mesma cidade de Nínive voltou às práticas violentas e conquistadoras, e foi alvo das palavras de juízo do profeta Naum, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal é voltado ao aprendizado da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Assim, os vídeos disponíveis para você trabalham temas destas três áreas. Como este vídeo que você está assistindo, ele faz parte de uma série de vídeos, Os Livros da Bíblia, apresentando um dos livros bíblicos. Assim, a cada vídeo desta série, você vai se aprofundando no conhecimento de cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento. E se você quiser ter em mãos o texto deste vídeo, exatamente como eu estou falando, basta fazer uma assinatura mensal, tornando-se um membro do canal. Quando você se torna um membro do canal, os textos dos vídeos ficam dispostos para você na aba Comunidade. Aí, basta clicar no link disponível e você tem em mãos o arquivo do texto no formato PDF para baixar no seu celular, computador e etc. E não se esqueça também de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Agora, vamos à continuação do vídeo sobre o profeta Naum. O livro do profeta Naum inicia afirmando: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucós. Esta é a única referência na Bíblia sobre este homem chamado Naum, que era natural de Eucós, por isso também chamado de Eucosita. Existe certa discussão sobre a localização de Eucós, Eucese ou Eucesei, sendo uma região da Galileia ou até mesmo de Acush, próxima de Nínive, ou ainda uma região de Judá. Além da discussão em torno de Eucós, a autoria também gera alguma discussão, pois pode ser que o livro contenha as predições de Naum, ou o próprio Naum tenha escrito suas predições. Contudo, para os autores mais tradicionais, prevalece a autoria de um profeta chamado Naum. O nome Naum em hebraico é Natium, que significa conforto ou confortador. Uma data apontada para o livro deve estar antes da invasão de Noamon, Tebas, pelos sírios, mencionados no capítulo 3. Assim, o período entre os anos 615 a 612 a.C. é uma data apontada para o livro. Uma das principais cidades da Assíria era Nínive, que também se tornou sua capital. Anteriormente, a mesma Nínive tinha sido visitada pelo profeta Jonas,
que, mediante a sua pregação, o povo ninivita arrependeu-se de sua maldade. Os ninivitas eram famosos por suas práticas violentas aos povos estrangeiros, usando das mais hediondas formas de flagelo. Mesmo assim, ao ouvirem a pregação de Jonas, arrependeram-se. Contudo, mais tarde, voltaram às suas práticas de violência, armando-se e conquistando as nações. Nestas conquistas, cercaram, invadiram, saquearam e destruíram o reino do norte, Israel, levando ao longo dos anos o povo para o chamado cativeiro assírio. Este cativeiro levou ao fim o reino do norte, restando em Samaria, a capital do reino, uma mistura de etnias e credos. O reino do sul, reino de Judá, sobreviveu aos ataques assírios, por isso é levado comemorar o fim deste império. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. A conquista de Nínive foi pelos medos e babilônicos. O conteúdo do livro do profeta Naum é um conjunto de predições contra a cidade de Nínive. Estas predições foram dadas em um momento em que a cidade estava no seu momento de maior prosperidade. Ou seja, humanamente, era inabalável, pois era a capital do Império Assírio. Contudo, devido às suas maldades, era completamente frágil diante de Deus. Enquanto as palavras de Jonas para Nínive foram de arrependimento, agora as palavras de Naum eram de sentenças de juízos divinos. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeador. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Não eram predições de juízos divinos a uma pequena cidade ou vilarejo, mas eram predições da manifestação da justiça de Deus contra a capital do maior império daquele tempo, o Império Assírio. Assim, o conteúdo dos 3 capítulos deste livro pode ser organizado da seguinte maneira. Primeiro, as advertências contra Nínive, depois o cerco e a queda de Nínive e, finalmente, Nínive cairá por causa da sua transgressão. É interessante as visitações de Deus ao povo ninivita. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram inimigos dos israelitas e das demais nações da época. Por 2 vezes foram visitados por Deus, primeiro com palavras de arrependimento por parte de Jonas e agora com as palavras de juízos divinos pelo ministério do profeta Naum. Deus sempre visita o seu povo, sempre propõe um tempo de arrependimento para que nossas maldades sejam arrependidas, a fim de obtermos o perdão divino. O tempo de arrependimento é um tempo de manifestação da graça de Deus, por isso, um tempo que não deve ser desperdiçado. O próximo tempo, um tempo que ainda virá sobre a humanidade, é o tempo de juízos divinos, já preditos na Bíblia Sagrada. É bem melhor o tempo de arrependimento. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.